Atos capítulo 1, a partir do verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Essa parte de Atos, nós estamos aqui exatamente no ponto que anteriormente aconteceu a ascensão, ou seja, após a ressurreição de Cristo, Cristo subiu aos céus. Nós estamos nesse intervalo entre a ascensão, a ressurreição, a ascensão e a sua volta. E nesse intervalo, nós temos que entender que a sua volta, ela foi determinada por ele mesmo, inicialmente, em primeiro lugar, pela promessa de trazer o seu auxiliador, o seu consolador, o seu paráclito, que a gente pode chamar assim, o Espírito Santo, que nós vamos ver no capítulo posterior, em Atos 2. Mas esse intervalo, ele é muito interessante, que é como se fosse um momento de expectativa, e um momento de silêncio, e um momento de comunhão, e um momento de oração, antes que acontecesse o que nós vamos ver no capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo com todo o poder. Antes de acontecer isso, a igreja estava numa casa, a igreja de aproximadamente 120 pessoas. Essa igreja, ela estava numa situação de temor por causa da perseguição que haviam perseguido o seu mestre. Estava acontecendo uma perseguição à igreja, e eles estavam reunidos no que a Bíblia chama no verso 13 de cenáculo.
O cenáculo, como a gente já falou anteriormente e rapidamente, era uma casa de primeiro andar, uma casa grande que aproximadamente 120 pessoas estavam ali. E essas pessoas estavam em oração, em comunhão e na expectativa de que algo iria acontecer, algo que eles não entendiam ainda, eles ainda não estavam entendendo bem o que ia acontecer. E a gente vai entender no capítulo 2, a gente vai ter, se Deus quiser, a oportunidade de ver isso, mas no momento a gente está nesse intervalo. A gente viu anteriormente que a partir da ressurreição do Senhor e antes da sua ascensão, assim como teve no final do capítulo de Lucas e também no final do capítulo de Mateus, nós vimos que o Senhor deu a ordem da grande comissão. Só que essa grande comissão, que era o impulso missionário que os apóstolos e os discípulos deveriam fazer de forma maior possível, vamos dizer assim, de forma que fosse uma maior expansão, antes de acontecer isso, deveria ter a expectativa, a paciência, a comunhão em oração para esperar o momento certo de receber o Espírito Santo de Deus como o poder capacitador para impulsionar a grande comissão até os confins da terra. O interessante é que no verso 12 diz que os discípulos, eles voltaram, eles estavam no Monte Olival e eles receberam essa ordem de voltar e eles reunidos, todos eles, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, como diz o texto, e outros, todos eles estavam em oração, perseveraram unânimes em oração. Por um determinado tempo, eles permaneceram em oração, e esse momento, inclusive, as mulheres participaram, diferentemente da religião judaica, onde havia separação das mulheres. As mulheres tinham que estar no momento totalmente separadas. E acontecia algo novo nesse local, né? Interessante que a gente tem alguns nomes aqui que a gente traz algumas lembranças. Por exemplo, Pedro, nós sabemos que Pedro, ele chegou a negar Cristo. De certo modo, ele chegou a trair a fidelidade ao Senhor. Ele não fez uma traição assim como Judas fez, mas Pedro negou o seu Senhor por 3 vezes. E agora Pedro está arrependido, está restaurado, está participando desse grupo e está aqui em oração com os irmãos, perseverante e unânimes em oração. Outra pessoa que a gente pode destacar, Tomé. Tomé teve aquele seu momento de duvidar da ressurreição. Tomé chegou a duvidar se de fato era o Senhor que teria retornado dos mortos. E o Senhor, de forma majestosa, de forma como ele sempre foi um mestre, ele fez Tomé reconhecer sua divindade. Mas não é o detalhe que vamos entrar agora a partir desses nomes. São muitos nomes de pessoas que estão reunidas e pessoas preparadas, pessoas escolhidas pelo Senhor e pessoas que acompanharam o ministério do Senhor por muito tempo. E naqueles dias, diz o verso 15, naqueles dias, esses dias onde essas pessoas estavam reunidas nessa casa, ainda para fechar esse assunto dessa casa, temos que lembrar também que após a ressurreição é a primeira reunião da igreja. A igreja estava reunida em comunhão, em oração, unânimes em oração, e nós podemos dizer que essa casa em Jerusalém é a primeira igreja do tempo da igreja primitiva. É a primeira igreja. E a partir dessa igreja, muitas outras, centenas e milhares de igrejas surgiram até os confins da terra. Isso cumprindo a promessa que o Senhor já havia feito. Naqueles dias levantou-se Pedro, verso 15, no meio dos irmãos. Ora,
compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Ou seja, naquele momento, aquele Pedro já não era mais aquele Pedro acovardado, não era mais aquele Pedro medroso, aquele Pedro. Esse Pedro era o Pedro corajoso, o Pedro restaurado. E Pedro se levantou, e quando diz que Pedro se levantou, temos que entender o seguinte: esse momento do intervalo da ascensão do Senhor à descida do Espírito Santo era um momento muito crítico, era um momento de grande concentração, um momento que exigia oração, um momento que exigia um profundo conhecimento e obediência que os discípulos deveriam esperar com paciência. Não se sabia quando, mas eles deveriam confiar no Senhor e esperar que o Senhor iria dar uma resposta. Nesse momento, ficaria humanamente muito difícil Pedro, com todo o seu histórico que teve recente de trair o seu mestre na hora da crucificação, seria muito delicado, humanamente falando, que Pedro se levantasse nessa assembleia, se levantasse nessa casa, se levantasse no meio dos 120 irmãos e dissesse alguma palavra que não fosse de Deus. Humanamente, seria impossível que Pedro se levantasse para abrir sua boca, para falar, se o Espírito Santo, se Deus, se o próprio Cristo não tivesse movendo Pedro para falar. Porque a situação era uma situação de intervalo, era uma situação de tensão. Ao mesmo tempo, o que fortalecia aqueles irmãos era a comunhão e a oração, não sabendo do dia de amanhã, porque existia uma perseguição dos judeus e dos romanos contra a igreja. E ele disse no verso 16: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele começa com o seu sermão, ele começa o seu discurso usando escritura. Pedro não abriu sua boca para falar de modo algum qual seria sua opinião numa assembleia. Ele começou a pregar as escrituras e citando primeiramente, um caso de uma profecia messiânica, uma profecia antiga, que teria que acontecer essa traição, como aconteceu a traição de Judas, para que tudo se cumprisse. A profecia dos Salmos, reveladas séculos antes, teria que se cumprir, e ele remete às escrituras dizendo: aconteceu como estava nos Salmos. Aqui ele está citando o Salmo 109 e o Salmo 69. A gente não vai abrir nesse momento, mas Pedro está citando o Salmo 69 e o Salmo 109, falando exatamente das profecias que Judas iria trair o Senhor, que o Senhor seria preso porque Judas ajudou a guiar os inimigos do Senhor, e Judas participava desse ministério apostólico. Isso é confirmado pelas palavras de Pedro. Ele não era simplesmente uma peça que estava lá, mas ele não era apóstolo, ele era apóstolo. Ele participou dos sinais e maravilhas que seguiam os apóstolos. Ele participou do ministério apostólico com todo o poder e era um condenado, um amaldiçoado, um desgraçado em todos os sentidos. E tudo o que aconteceu na vida dele foi exatamente isso. E o seu final foi de grande miséria, de grande espetáculo de terror e de juízo, e que também havia profecias sobre isso. Isso demonstrando que toda palavra de Deus é fiel. Toda palavra de Deus, seja antiga, seja mais antiga ou seja menos antiga, toda palavra de Deus tem que se cumprir. Aí diz o verso 18 que este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se rompeu pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. O que aconteceu aqui para que vocês entendam? Judas, um dos discípulos,
o traidor, que é muito conhecido por esse nome, até a própria Bíblia chama para destacar, porque haviam vários Judas, e esse Judas era o Judas traidor. E esse Judas traidor, ele levou sacerdotes judeus e levou também oficiais romanos até o local onde Cristo se refugiava. A gente tem esses relatos nos evangelhos, principalmente nos finais dos evangelhos. E diz que o dinheiro que ele recebeu, que nós sabemos nos evangelhos, que é equivalente a 30 moedas de prata, esse dinheiro foi usado para a própria destruição de Judas. Por quê? Judas, quando recebeu esse dinheiro e ele sentiu o amargo da traição, sabendo que ele estava reconhecendo profundamente, amargamente, que ele estava traindo o Senhor da glória, o Messias, ele quis devolver o dinheiro. E quando ele quis devolver o dinheiro, conta os evangelhos que os sacerdotes não queriam aquele dinheiro porque aquele dinheiro estava sujo de sangue. Aquele dinheiro era amaldiçoado. Aí o que eles fizeram? Eles compraram um local, um terreno, cumprindo outra profecia, e esse terreno servia para enterrar pessoas indignas, pessoas que eram jogadas ou sentenciadas, ou pessoas desconhecidas, pessoas que morriam sem nenhuma dignidade. E nesse campo, né, ele foi apelidado de campo de sangue, nós vamos ver aqui nos versículos subsequentes, no campo de sangue, e também pelo fato de Judas, ao se matar, ao cometer o suicídio, não há muitos detalhes, eu pesquisei sobre o assunto e você não encontra muitos detalhes sobre isso. Você vai encontrar muitos detalhes sobre a tradição, mas a tradição muitas vezes ela engana, ela confunde, e nós temos que buscar nas escrituras. Basicamente está dizendo que no momento que Judas comete o seu suicídio, suas entranhas se espalham. Suas entranhas se espalham, não se sabe se por ferimentos de algum momento, de alguma queda em rochas, em árvore, de alguma forma, aquele campo ficou conhecido como campo de sangue, né, que é também chamado de Aceldama, no verso 19, e Pedro quis lembrar da história de Judas para falar para os irmãos nessa assembleia do cenáculo, para mostrar que precisava continuar esse ministério apostólico e que outro deveria substituir Judas. Eles eram 12 e eles nessa casa estavam em 11. 11 oficialmente ordenados como apóstolos. E eles precisavam de outra pessoa para completar esse número que o próprio Cristo iniciou. E ele diz que é necessário que dos homens que nos acompanharam, verso 21, os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor andou entre nós. Ou seja, Pedro estava dizendo, olha, nós precisamos de um substituto para essa pessoa que traiu o Senhor e que desfalcou esse número oficial, esse número inicial que o Senhor tinha estabelecido, e que alguém teria que substituir. Silêncio, por favor. Alguém teria que substituir essa pessoa que traiu. No caso, ele começou a criar um tipo de seleção. Pedro aqui disse assim, olha, nós precisamos de alguém experiente que tenha acompanhado todo o ministério do Senhor desde o batismo de João. Pessoas que acompanharam todo o ministério. Pessoas que participaram conosco, ou seja, com os outros apóstolos, da ressurreição. Essa era uma exigência da seleção para que outra pessoa entrasse nesse lugar. E quando fizeram a seleção dessas pessoas que estavam na casa, surgiram 2 nomes. O verso 23. Propuseram 2. Só 2 pessoas tinham condições de conhecer todo o ministério desde o início e também participaram de todo o momento da ressurreição, como tem no verso 22. E no verso 23 vai dizer que
haviam dois homens, um chamado José, também apelidado Barsabás, ou Justo, José chamado Barsabás, ou Justo, e Matias. Para esses dois homens, José e Matias, era uma grande honra ser escolhido para substituir um apóstolo, apesar que a substituição não era de um local, né? Não era uma vaga de alguém que tinha falecido com honra. Era alguém que tinha falecido com desonra, como traidor. E desses dois, José, chamado Justo, veja que o apelido dele não é um apelido para qualquer pessoa, é um apelido para alguém que de fato acompanhou e serviu ao Senhor e era reconhecido como justo. E Matias. Nós sabemos muito pouco sobre esses dois. Ouvimos os seus nomes, José e Matias. E o 24 diz que, orando, mais uma vez, sempre perseverantes em oração. Sempre perseverantes em oração. Mais uma vez, orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E aí diz que, a partir do momento que ele relembrou as Escrituras, primeiro ele foi para as Escrituras, Pedro, depois ele fez a seleção dizendo que os homens que teriam que ter a experiência de ter acompanhado o ministério do Senhor e participado da ressurreição, sobraram dois. Desses dois, como decidir? Se os dois estavam em pé de igualdade. Como decidir quem teria que preencher essa vaga de apóstolo? E aí, curiosamente, a Bíblia, no Novo Testamento, ela vai relatar algo que acontecia muito no Antigo Testamento, que era lançar sortes. Lançar sortes, o verso 23, diz que as sortes foram lançadas, não se sabe se em tábuas dentro de um vaso, ou se algum tipo de pedra, ou algum tipo de sinal, né? Como a gente reconhece hoje numa partida de futebol, o juiz vai lá e joga cara ou coroa, mais ou menos isso, mas só que de outra forma, possivelmente escrito em tábuas, e alguém agitou algum vaso, alguma coisa. A gente não tem essas informações, mas a gente supõe, e a Bíblia afirma que as sortes foram lançadas. E recaiu sobre o nome Matias. Matias foi o escolhido por sorte. Temos que entender o seguinte, essa afirmação bíblica que aconteceu, esse lançamento de sorte, não foi algo errado nesse momento, não foi algo feito de forma negligente, porque primeiro Pedro narrou no seu sermão que precisava substituir aquele que traiu. Segundo, que ele fez a seleção dizendo que teria que ser uma pessoa experiente e que acompanhou o Senhor. E por último, quando sobraram dois, aí eles não tinham como escolher, tipo, porque eu gosto mais dele, ou porque eu gosto mais de fulano, porque eu gosto mais de José, ou porque eu gosto mais de Matias. Ou então vamos fazer aqui uma assembleia congregacional e vamos votar quem tem mais votos, se Matias ou se José. Não. Reconheceram o poder de Deus sobre todas as coisas. A soberania de Deus, a sua providência, iria dar o resultado final através de sorteio. Nós temos uma referência bem rápida lá no Antigo Testamento, que os sacerdotes, às vezes, por vezes, eles escolhiam dois bodes, e um bode seria escolhido para ir para o deserto, e outro bode seria escolhido para o sacrifício. E esses bodes muitas vezes representavam algum tipo de sentença, ou um bode que comumente se chama bode expiatório, que é aquele bode que vai seguir para o deserto e vai pagar, é como se simbolicamente ele pagasse
ele recebesse uma sentença de morte no deserto, e o outro seria oferecido ao Senhor. E muitas vezes, dependendo de qual seria o que iria morrer no deserto e qual seria o que estaria no sacrifício, isso também era feito por sorteio. Outra coisa também por sorteio é que Moisés, ele dividiu as tribos, as 12 tribos de Israel, por sorteio também. Mas assim, o que a gente tem que entender, e não cabe a esse texto que a gente cria especulações, não é que a gente vai viver de buscar sinais em sorteios, né? Como eles tiveram resposta. Não é exatamente isso que a Bíblia está ensinando nesse capítulo, que a gente busque respostas através de sorteios. Mas que nada impede, pela soberania de Deus, que você tenha uma resposta de Deus através de uma experiência ou outra, que você busque uma resposta e Deus te mostre de modo especial. Então temos aqui algumas lições, só para resumir e para finalizar, que em primeiro lugar, os discípulos obedeceram o chamado, a ordem do Senhor de esperar naquela igreja, naquela casa, com aqueles irmãos. E aqueles irmãos não ficaram sem ação, eles estavam em oração, eles estavam perseverantes junto aos irmãos e às irmãs. E aqui a gente já pode fazer uma aplicação perguntando o seguinte: nesse momento de espera, nesse intervalo de espera que eles passaram, eles buscaram, eles não cruzaram os braços, eles não entraram em depressão, eles não fugiram, eles entraram em oração. E o questionamento que Deus traz para nós, para que a gente pense em nossas vidas, é o que nós estamos, como nós estamos buscando respostas do Senhor, para que a gente cumpra a nossa missão, para que a gente assuma a nossa posição, para que a gente assuma nosso lugar no reino e que a gente assuma nossa posição de servo, de servir ao reino. De que modo? Aqui está mostrando que eles esperaram em oração, perseverantes em oração. Aqui cabe a nós, cada um, examinar o seu coração e pedir a Deus que a gente busque orar mais. Nós oramos muito pouco. A igreja contemporânea, ela ora muito pouco. A igreja incrédula, a igreja sensacionista ora muito menos. Hoje se ora muito menos. Hoje se ora com muito menos compreensão do que o próprio Espírito Santo pode fazer e dessa vontade revelada de Deus que a gente deve orar e deve pedir. Muitas vezes não oramos com essa compreensão. Nós devemos orar com essa compreensão de pedir, de acreditar em suas promessas, acreditar em suas bênçãos, acreditar em seu poder, que a gente busque em oração. Hoje se ora muito pouco, como eu acabei de dizer. E em situações, exemplo, em situações como doenças, nós muitas vezes confiamos muito mais na ciência do que em Deus. E o que a ciência tem a oferecer são várias coisas. Uma delas é que, das mais extremas, é que ela pode te ajudar a você ter menos sofrimento ou morrer sem dor. É o que essa ferramenta da providência pode te oferecer. Ou mesmo te ajudar. Mas que a gente tem que entender, aqui trazendo uma aplicação contemporânea, é que a gente não deixe de orar. Que a gente não deixe de orar por qualquer motivo. Que a gente sempre busque oração. Que a gente não deixe de orar. E a pergunta é, o quanto você está orando? O quanto eu estou orando? O quanto nós estamos orando? O quanto nós estamos buscando essa confiança no Senhor? E não somente nas coisas exteriores e nas coisas que acreditamos com mais confiança, e muitas vezes confiamos mais em coisas externas do que em Deus. Lembrando que Deus é o nosso socorro. Deus
ouve nossas orações. O próprio Cristo intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós. Nós temos muitos benefícios e muitas promessas e muitas bênçãos para orar. Eles simplesmente oraram. Depois, o apóstolo Pedro, ele se levantou narrando os acontecimentos relacionados a profecias do Antigo Testamento e que se cumpriram fielmente. A palavra de Deus se cumpriu de forma soberana e fiel. Tudo o que foi prometido, tudo o que foi profetizado aconteceu. Principalmente, ele lembra esse relato da traição do apóstolo Judas e que precisava substituir por outro. E ao substituir por outros, eles novamente, quando eles chegaram em dois, o que eles fizeram? Oraram. No verso 24 diz que orando, Senhor, Tu conheces nosso coração, Tu conheces o coração de todos, nos revela quem é o escolhido. Só Deus sabia quem era o escolhido. E Deus, sabendo quem era o escolhido, fez com que Pedro dissesse: vamos lançar sortes. E lançaram sortes e deu Matias. Sabemos muito pouco de Matias, mas temos aqui duas grandes lições para fechar. A primeira é que eles perseveraram e obedeceram a ordem de permanecer em Jerusalém até que o poder desça. Nós vamos ver, se Deus permitir, a descida do Espírito Santo e o que aconteceu. E também oraram para que Deus reposicionasse, para que Deus formasse aquele mesmo corpo de discípulos e de apóstolos, como havia antes, mesmo com interrupção de uma traição, mesmo com a exclusão de um membro, Deus preparou outras pessoas, e essas pessoas já eram preparadas desde o batismo de João e acompanharam o ministério do Senhor. Então, de forma bem simples, fica essas duas lições, que a gente deve obedecer e orar, e confiar que o Senhor preenche todo o propósito para que sua missão se cumpra. Essa igreja que estava lá no cenáculo, com 120 irmãos mais ou menos, eles, depois que receberam o poder do Espírito Santo, milhares de pessoas começaram a ser convertidas, e aí sim começou a expansão da grande comissão que até hoje nós presenciamos. Que fique essa palavra para os irmãos e as irmãs, e que Deus nos abençoe, e vamos orar mais uma vez.